consigo entender o que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. Olá, você já teve sonhos frustrados? Quero te saudar neste dia com uma palavra especial que nos diz lá em Provérbios 16, verso 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem traça os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. E neste ano, quantos sonhos você teve para este ano? Quantos objetivos você imaginou neste ano? Quantos deles nós vamos conseguir conquistar? Quantos deles não vamos? A palavra de Deus diz que o nosso coração, que o ser humano faz planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Queremos celebrar junto contigo, nosso querido ouvinte, esse culto que celebraremos em nome do nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Que a graça de Jesus esteja com cada um de nós e que nós possamos ouvir os hinos, a palavra e sermos tocados e abençoados por ela. Amém.
Queridos, o nosso culto de hoje tem como tema: se Deus está conosco, por que os planos falham? Se existe uma coisa que mais mexe com todos nós, sejamos cristãos ou não, é quando planejamos, quando nós sonhamos algo e de repente tudo muda. As coisas não dão certo, os planos frustram, parece que tudo está dando errado. É ou não é verdade? E eu creio que este sentimento, ele está muito presente em nós de forma especial neste ano de 2020. Olhe um pouquinho para este ano, para aquilo que já aconteceu. Ou melhor, olhe para o final do ano passado, 2019. Tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você planejou para este ano. Talvez neste ano você planejou casar, pedir a bênção de Deus. Talvez neste ano você planejou que enfim você iria construir a sua casa. Talvez neste ano você planejou a sua formatura, aquele momento tão especial, seja na universidade ou seja no colégio. Talvez este ano você sonhou em um novo emprego, onde você ia lançar currículos, onde você ia conseguir melhorar a sua vida. Talvez neste ano você planejou que a sua família ia passar por algumas mudanças e tudo parou. Assim também, nós como igreja, tínhamos para 2020 muitos planos, muitos sonhos para este ano. Basta a gente olhar para o nosso calendário e ver, tudo estava ali, planejado e sonhado, conforme nós gostaríamos que tivesse acontecido. Mas em março tudo começa a mudar. Nossos retiros foram cancelados, nossas atividades tiveram que ser canceladas. Parece que todos aqueles nossos planos começaram a escapar pelas nossas mãos. Nós também nos entristecemos e também muitas vezes nos desanimamos. Afinal de contas, nós tivemos que deixar cultos para trás, nós tivemos que deixar programações para trás, coisas que traziam tanta alegria para nós. Talvez o nosso planejamento como igreja também foi frustrante para muitos de vocês. Ter que assistir esse culto pela internet, não poder estar junto. Enfim, queridos, o ano de 2020, aos nossos olhos, foi planejado de uma maneira, mas aconteceram situações, veio essa pandemia e os nossos planos tiveram que ser mudados, cancelados, desanimados? Creio que não. Creio que nós precisamos entender, queridos, e é essa também a mensagem neste culto de hoje, que quando os planos ou as coisas não acontecem como nós gostaríamos, nós precisamos aprender a entender que Deus continua conosco, independente se os nossos planos acontecem como nós gostaríamos ou no tempo que nós gostaríamos. Hoje nós vamos, através da palavra de Deus, tentar entender um pouquinho sobre isso. E a história que eu quero compartilhar para vocês nesse culto de hoje é a história de José. A partir da história de José, nós vamos poder olhar para essa história e ver que nem sempre os planos acontecem como nós gostaríamos. Mas não significa que Deus não está conosco quando as coisas não acontecem como nós planejamos. Como nós vimos também nesse versículo de saudação de hoje, nós podemos fazer planos? Sim, precisamos sonhar e planejar, mas nós precisamos entender que Deus está acima de todas as coisas e Ele está cuidando de nós, inclusive quando as coisas falham. Por isso José, ele tem muito a nos ensinar. Desafio você a ler Gênesis 37, capítulo 37, até o capítulo 50. Hoje eu vou contar apenas alguns relatos, mas eu desafio você a ler. Vale muito a pena você ver o quão incrível é a vida de José e a certeza de que Deus estava com ele em todos os momentos. Então vamos começar olhando um pouquinho para a história de José. Eu diria que José teve em sua vida altos e baixos. Assim como também em nossa vida, muitas vezes nós temos os nossos altos e baixos. José era filho de Jacó. Jacó, então, era um servo do Senhor, acreditava em Deus e vivia com Deus.
E ali dentro desta família, José então tinha vários outros irmãos. Esses irmãos eram mais velhos e José então foi o filho caçula da família. Este veio a nascer quando Jacó já era bem velhinho. Então é o que todo mundo diz ou fala, eu não acredito nisso, que o caçula muitas vezes é o puxa-saco, né? O puxa-saco do pai ou da mãe. E era assim que os irmãos de José ouviam, como o puxa-saco do pai. Contudo, ele vivia mais próximo do pai. E os irmãos achavam também que o pai amava mais a José do que aos outros irmãos. E a história então, o que acontece de José, em certa noite, Deus revelou a ele através de um sonho os seus planos para ele. E neste sonho, Deus revelou a José que ele seria alguém muito importante. Que neste sonho ele estaria de pé e os seus irmãos estariam se curvando diante dele. José chega até a sua família, até os seus pais e seus irmãos, e ele conta essa história. E quando ele conta essa história, os seus irmãos vão começando a criar dentro do seu coração mais raiva ainda de José. Porque eles achavam que José estava se achando, que José estava se achando melhor que os outros, que os planos dele era ver com que os irmãos estivessem de joelho aos seus pés. Mas aquilo não eram os planos dele, era um sonho que Deus tinha para ele. Então o que acontece? Esses irmãos, rodeados de inveja e de raiva de José, começam a tramar para matar o seu próprio irmão. Então a palavra de Deus nos mostra que certo dia, então quando José foi atrás dos seus irmãos, que estavam então no campo cuidando das cabras e das ovelhas, a Bíblia diz que de longe, quando os seus irmãos o viram se aproximando, começaram a planejar a morte de José. Eles diziam, lá vem aquele sonhador. Então esses irmãos decidiram matar José. Contudo, um dos irmãos, o irmão mais velho, Rubem, ele diz, não, nós não podemos fazer isso, ele é nosso irmão. Então, por fim, eles decidem jogar José num poço, fingir que ele havia morrido, tiraram a sua túnica, mancharam ele com o sangue de um animal, para então dizer para o seu pai que ele havia morrido. E nesse momento, eles então venderam o seu irmão para uns ismaelitas, para uma caravana que estava passando por aí. Queridos, vamos parar um minuto, vamos tentar entender essa história. Olha só José sendo lançado em um poço pela sua própria família. Um poço sem água. Talvez para você, algumas vezes, você já se sentiu assim. Como se te jogaram dentro de um poço, como se você não tivesse culpa de nada. Tudo aquilo vinha muito bem, tudo estava dando muito certo e de repente, do nada, pessoas decidem fazer o mal contra você. Talvez tudo aos teus olhos estava perfeito, a sua família estava perfeita e parece que os planos começam a se desmoronar. Parece que surgem situações, surge traição, surge tentação dentro da tua família. De repente você recebe a notícia de que alguém da sua família está doente, está muito grave, e todas essas coisas começam a fazer com que você vai perdendo a esperança, vai achando que você está sendo colocado dentro de um poço que parece sem fundo, um poço de decepção, um poço de desânimo, onde aquelas pessoas que você amava e confiava, de repente te decepcionam, e você vê que tudo aquilo que você planejou começou a falhar pela maldade do ser humano, pelo pecado que se encontra no meio de nós. E muitas vezes, assim como José, quando nós nos encontramos em fundo do poço, em situações onde nós perdemos a esperança, nós nos perguntamos: onde está Deus em meio a tudo isso? Queridos, com toda certeza, muitas perguntas rodeavam também a mente de José, enquanto ele estava lá dentro daquele poço. Tentativas de sair, tentativas de pedir por ajuda, de alguém que o pudesse ajudar. Mas quem o poderia ajudar se nem a sua família estava ao seu lado? Haveria esperança para José? Existe esperança para você? Sim,
José tinha uma certeza e uma esperança de que Deus estava com ele. A palavra de Lucas, que Jesus traz também para nós, Lucas capítulo 12, o versículo 6 e 7, ele diz assim: por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Queridos, vejam essa boa notícia que José tem e que você também tem neste dia de hoje. Independente do poço em que você esteja, do momento em que você esteja passando, enfrentando, nosso Deus está com você. Ele conhece você, conhece cada fio do seu cabelo. Deus, não esqueceu de José. Deus também não esquece de você. O profeta Jeremias, ele profetizou certa vez ao povo, com as palavras do próprio Deus. Ele disse o seguinte, em Jeremias 29, versículo 11: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que estou falando. Vejam, queridos, que palavra que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós, Ele tem planos. E os planos de Deus para nós não são planos de desgraça. Mas então, por que isso estava acontecendo com José? José sabia que os planos que Deus tinha para ele eram maiores. Que aquilo que estava acontecendo não era a vontade de Deus, mas sim consequência dos atos maldosos dos seus irmãos. José começa agora a passar por um momento do baixo para o alto, nos seus altos e baixos da vida. Por que ele começa agora a passar por um momento alto? Porque depois de José ser jogado naquele poço, José foi vendido. Ele foi vendido como escravo. Ô Jaque, mas viver como escravo é alto? Calma aí. José foi tirado do poço e vendido como escravo para os ismaelitas. E passou a trabalhar na casa de um governante chamado Potifar. E ali, longe de todos os seus sonhos e de todos os seus planos, ele viveu como escravo. Só que a forma que José vivia ali naquela casa era uma forma digna, era uma forma honesta. Vejam só o que diz em Gênesis 39, versículo 2, assim: o Senhor estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ele ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim, José ganhou a confiança de seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que ele tinha em casa e no campo. Vejam, queridos, que incrível. Por isso que eu digo alto. Os outros começaram a perceber que aquele escravo, ele tinha algo especial. Os outros começaram a perceber que Deus estava com José. Consegue imaginar isso? O Potifar, o seu dono, o seu patrão, começou a perceber que tudo aquilo que ele fazia prosperava, porque Deus estava com ele e Deus abençoava as suas atitudes, Deus abençoava a sua vida. E com isso, o cargo dele foi elevado. Olha que lição José tem a nos dizer, queridos. Mesmo sendo um escravo, ele viveu aqueles planos que talvez não eram os seus planos, mas ele viveu de forma digna, ele viveu de forma honesta, ele viveu com Deus e as suas atitudes refletiram Deus para Potifar. E a palavra de Deus diz que toda a casa de Potifar foi sendo abençoada através de José. Queridos, olha que lição. A tua família, a família de outras pessoas e inclusive o teu trabalho pode ser abençoado através de você.
Se você é uma pessoa fiel e temente a Deus, você pode abençoar o seu trabalho. Deus vai derramar a sua proteção e a sua bênção no trabalho através de você. Olha que coisa mais preciosa que José já nos ensina. Ele não estava se remoendo porque era escravo. Ele não estava todo o tempo amargurado com raiva dos seus irmãos. Ele tocou a vida. Ele pegou aqueles planos que aos seus olhos humanos deu errado e começou a fazer daquela vida uma nova vida. Finalmente, tudo estava bom e perfeito na vida de José. Não era mais escravo, agora ele era alguém de confiança, subiu de cargo, agora ele era uma das pessoas mais importantes e respeitadas ali dentro da casa de Potifar. Será que agora José poderia dizer, finalmente os planos estão dando certo? Pois é, para quem conhece a história de José, sabe que mais momentos difíceis e situações complicadas vieram acontecer. José passou a ser acusado de coisas que ele não havia feito e por isso ele acabou sendo preso. Lá na prisão, José em nenhum momento ficou amargurado, ficou decepcionado, bem pelo contrário. Mais uma vez passando por um momento baixo da sua vida, lá na prisão ele testemunhou a sua fé em Deus. Lá na prisão ele demonstrou que Deus estava com ele também lá dentro. Lá ele foi conquistando a confiança do carcereiro. Enfim, queridos, leia, acompanhe a história de José e você vai descobrir grandes riquezas que ele tem a nos ensinar. Poxa, Jaque, mas quais eram os planos de Deus para ele? Não era que ele seria um grande governador? Leia a história de José. Você vai perceber que os planos que Deus tinha para ele era sim de prosperidade. Ele se tornou sim o governador do Egito. Os seus irmãos sim se ajoelharam diante dele. Mas José, queridos, ele tem algo muito especial. E isso eu quero deixar como mensagem para você neste culto de hoje. Quando os seus planos começam a falhar, quando as coisas começam a fracassar diante dos seus olhos, continue firme. José, ele tinha um segredo e eu quero contar para você esse segredo. Sabe qual é o segredo de José? É que José sabia que Deus estava com ele. Que Deus estava com ele, independente do momento da vida em que ele estivesse passando. Este era o segredo. E não existe segredo maior e mais valioso do que saber que os planos de Deus não falham, que Deus está conosco em todos os momentos. E claro, nós também podemos notar que José fazia sua parte. Assim como nós vimos no versículo, nós podemos fazer planos sim, nós podemos sonhar, Deus vai dirigir os nossos passos. O que acontecia? José, enquanto estava escravo, trabalhou de forma digna, de forma honesta, refletia a imagem do Senhor. Quando ele foi tentado, ele não usou a tentação para se corromper. Ele não usou aquela oportunidade que ele tinha através da traição de começar a crescer na vida. Ele não usou ninguém para crescer, ele usou Deus. Ele usou Deus como fonte da sua força, como fonte de esperança de que os planos de Deus não falham. Essa lição, queridos, é muito importante para nós, porque muitas vezes as tentações vêm ao nosso lado e a gente acha que as tentações são oportunidades para crescer. Não! Deus não quer que a gente cresça através da mentira, através da desonestidade, através da corrupção, muito menos da traição. Deus quer que a gente cresça com honestidade e dignidade. E se assim nós permanecermos, os planos de Deus não vão falhar. Nós precisamos olhar para a história de José e buscar exemplo de como crescer na vida, como ver os seus planos acontecerem de acordo com a vontade de Deus, sem deixar cair na tentação. Ele, José, refletia a Deus em sua vida, seja em qual momento ele esteve, no poço, no alto, na prisão ou como governante. Ele permaneceu
firme. O grande segredo é que Deus estava com ele e ele estava com Deus. O seu coração estava limpo. Aquele menino, cheio de sonhos e planos, que fora jogado num poço, que fora jogado numa prisão, que foi tratado como escravo, trabalhou duro, foi tentado, não abandonou a Deus. Ele sabia que Deus tinha planos para ele e Deus o abençoou. Outro detalhe muito importante da história de José é que José não ficou remoendo o passado. José não ficou buscando o culpado pelas tragédias da sua vida. José não ficou acusando, eu só estou nisso por causa da minha família. Ele não ficou em nenhum momento buscando quem era o culpado pelas situações difíceis da sua vida. Mas ele tinha um coração tão fundo com Deus, tão íntimo com Deus, que ele não olhava para o poço, ele não olhava para a prisão, ele olhava para Deus, que Deus estava com ele. Quantas vezes nós paramos de sonhar porque nós só ficamos olhando para as circunstâncias ruins da nossa vida? Quantos de nós deixamos de sonhar por causa dessa pandemia? Quantos de nós nos frustramos e desanimamos porque nós só olhamos para a prisão, para a mágoa, para o rancor, para as coisas ruins que as pessoas fizeram para nós? Ei! Os planos de Deus para você não falham. Tire os olhos do poço, tire os olhos da amargura e olhem para Deus. Deus estava com José. Deus está conosco. Ele é o Emanuel e Ele prometeu que Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Que Deus abençoe você, nos seus sonhos, nos seus planos. Não desanime, não desista, coloque nas mãos de Deus. Fale tudo o que você sonha, o que você planeja. E não esqueça de dizer: Senhor, eu faço os planos, mas eu entrego-os nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, e faça a tua vontade sobre a minha vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero ainda encerrar este momento orando, mas eu quero orar de forma especial por você que nos assiste, que talvez já se sentiu assim com os planos fracassados, como se tudo está dando errado na sua vida. Quero orar hoje de forma especial por você. Então feche teus olhos e vamos juntos orar. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos, porque a tua palavra é rica em exemplos e histórias de pessoa como eu, como nós, que enfrentamos planos frustrados, planos dos quais aos nossos olhos estão sendo fracassados. Senhor, nós queremos te pedir, perdoa-nos. Perdoa-nos pelas vezes em que nós só sabemos olhar o poço, a prisão, as coisas ruins. Perdoa-nos, ó Senhor, porque muitas vezes nós brigamos contigo, Senhor, dizemos que você é o culpado pelos nossos fracassos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque nós esquecemos que a tua palavra nos diz que tu não és um Deus que nos deseja desgraça, mas tu quer bênção para nós. E, Senhor, muitas vezes o pecado, a maldade humana vem contaminando ao nosso redor, vem nos jogando em poços, vem nos jogando em prisões, e muitas vezes ali, Senhor, nós desanimamos. Senhor, eu quero pedir de forma especial por cada uma dessas pessoas que estão se sentindo com os corações fracassados, com os seus planos frustrados. Cuida, Senhor, dessa pessoa e lembra ao Senhor que ela não está sozinha, que ela possa se lembrar, Senhor, assim como José: Deus está comigo e Ele não vai me abandonar. Abra, Senhor, nossos olhos para que a gente enxergue as bênçãos e não somente as desgraças. Abra, Senhor, nosso coração para que a gente enxergue o amor, a esperança e a fé. E tira, Senhor, do nosso coração essa mágoa que nós carregamos dos nossos familiares, esse rancor, esse ódio, esse desejo de mal que nós temos para aqueles que nos fizeram mal. Tua palavra nos diz que nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas nós devemos
devemos sarar o mal com o bem. Nos dê, Senhor, um coração como o coração de José, um coração disposto a te servir em todo momento, um coração disposto a ser fiel a ti diante das tentações, um coração disposto a perdoar, inclusive aqueles que nos fizeram tanto mal. Assim, Senhor, nós pedimos, ajuda-nos a termos a fé de José, a confiança de José e a certeza de José de que nós não estamos sozinhos, mas que Tu estás conosco, ó Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Chegamos ao final do nosso culto que celebramos ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e espero que a palavra, os hinos tenha tocado no seu coração e te motivado a consagrar a Deus os teus sonhos, os teus objetivos, e para que realmente o Senhor venha a guiar, a dirigir os teus passos
e com certeza Ele te levará à sua vontade, Ele te levará no lugar certo, no caminho certo. Quero ainda desejar a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vamos assim, na bênção e na graça do nosso bondoso Deus. Amém.